Negócio milionário. Atacante Rodrigo Muniz do Fulham desperta interesse de vários clubes da Europa. E Flamengo pode levar bolada. Acertado com o Mengão, volante Jorginho sai de campo lesionado e vai direto para o hospital. Danilo volta a ser relacionado 50 dias após lesão. Confira a lista. Filipe Luís corta novamente o zagueiro Cleiton, que está muito próximo de deixar o clube. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo acabou de pousar em Porto Alegre para o duelo de amanhã contra o Grêmio, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade na lista dos relacionados é o zagueiro Danilo, que volta a figurar após 50 dias lesionado. Ele que sofreu uma lesão na coxa direita e agora está 100% recuperado. O Danilo sentiu aí a coxa direita no jogo contra o Maricá, no dia 22 de fevereiro. Rapaz, quanto tempo, hein? Agora Danilo está de volta. Quem também foi relacionado? O Pedro, novamente, né? Segunda vez relacionado desde que começou aí a treinar com o grupo, e o atacante Pedro, ele pode até ser titular amanhã contra o Grêmio. Ele que treinou bem, vem treinando aí com os companheiros. O técnico Filipe Luís teve apenas uma atividade a deste sábado para preparar a equipe, uma vez que na sexta-feira os titulares realizaram aí trabalho regenerativo. E aí, tendo o brasileiro como prioridade da temporada, o Flamengo deve ter o retorno do trio poupado contra o Central Córdoba na última quarta-feira no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores da América. Gerson, Pulgar e Wesley. A gente traz aqui uma lista dos relacionados que o clube informou hoje. Goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Laterais, Alexandro, Ayrton Lucas, Wesley Varela. Zagueiros, João Vitor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Meias, Alan, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves. E os atacantes, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Juninho, Michael, Pedro e Plata. O único jogador que não está aí na lista dos relacionados, né, considerado o plantel principal do Flamengo, é o Matias Vinha. A gente falou dele no vídeo mais cedo, tem aí o retorno programado para junho. Já começou a treinar com bola, faz exercícios individuais, então o Vinha é o único. Então o Filipe Luís terá força máxima para o duelo de amanhã contra o Grêmio. Só que teve uma ausência aí na lista de um jogador que não vem sendo relacionado pelo técnico Filipe Luís, e até mesmo por uma opção técnica. O Filipe que não quer relacionar o zagueiro Cleiton, que vive os últimos meses de Flamengo. Os empresários do atleta já avisaram que não pretendem renovar aí o contrato, que termina em dezembro. Eles alegam que Cleiton não tem muitas oportunidades até o momento e por isso a ideia é buscar novos ares. Portanto, tá aí o jogador cortado pelo Filipe Luís, o zagueiro Cleiton. A gente vê aqui na lista dos relacionados, os zagueiros, o João Vitor, jovem, que está sendo lapidado pelo Filipe Luís, que fez a pré-temporada nos Estados Unidos, o zagueiro à disposição, caso o Léo Ortiz e Léo Pereira tenham algum problema. O João Vitor e o Danilo, né? São 4 zagueiros que embarcaram para Porto Alegre: João Vitor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Então tá aí o João Vitor, ele pulou aí uma etapa, né? Ele passou à frente do Cleiton, que teoricamente é mais experiente, tem mais jogos no time principal, mas o Cleiton ficou de fora por conta de uma opção técnica do Filipe Luís. A gente falou sobre o Cleiton no vídeo mais cedo, né? Que o Benfica tem interesse nesse jogador. Cleiton pode até mesmo sair de graça em dezembro se não renovar o contrato. E a tendência é que os empresários não renovem o contrato do Cleiton com o Flamengo. Olha, neste sábado, o Arsenal empatou em casa com o Brentford, 1-1 pela 32ª rodada da Premier League. O volante Jorginho deixou o campo lesionado após cair e bater com a costela no chão. O jogador
tentou continuar a partida, mas não conseguiu e foi levado direto ao hospital. O jogador fez exames, né, aqueles exames de praxe, né, para saber aí o que deu, essa queda na costela. Ele está falando normalmente, o que é importante, e aparentemente foi só um susto com essa queda aí do Jorginho, que está praticamente acertado com o Flamengo em termos de valores, né? Só está dependendo aí agora do término do contrato com o Arsenal. Esse término acontecerá em maio, né, depois dos principais jogos da temporada. O Arsenal que ganhou o Real Madrid no primeiro duelo da Champions, 3-0, né? O Real Madrid vai precisar realmente jogar muita bola se quiser avançar de fase na Champions. Para passar aí pelo Arsenal, vai ter que fazer pelo menos 4 gols, sem a necessidade dos pênaltis. Se fizer 3 e não tomar nenhum, prorrogação e pênalti. Então o Jorginho, nesse momento, não preocupa, foi realmente um susto. Eu estava acompanhando o jogo na hora, até para ver, né, a atuação do Jorginho, ele que começou como titular. O técnico Mikel Arteta colocou o Jorginho como titular. O Arsenal estava ganhando de 1-0, abriu o placar e aí tomou o gol de empate do Brentford e não conseguiu o poder de reação. É bom lembrar que o Arsenal estava com uma equipe mista, já avisando esse confronto aí da volta contra o Real Madrid. Esse jogo vai acontecer na Espanha. Por falar em Premier League, o Everton deixou o Alcaraz no banco hoje, hein? Olha, estamos nos aproximando do final da Premier League, faltando 2 jogos para o Everton exercer aí a obrigação de compra em relação ao meia argentino Alcaraz. Hoje ele começou o jogo no banco de reserva, então o jogo de hoje não contou. Vamos ver o que vai acontecer aí, se essa novela terá alguma reviravolta. Bom, ainda falando sobre Premier League, clubes da Europa, principalmente da Inglaterra, desejam a contratação de Rodrigo Muniz, cujo Flamengo ainda é dono de 25%. O Fulham está pedindo 50 milhões de libras pelo Rodrigo Muniz, que vem sendo observado aí por alguns clubes ingleses, como Tottenham, Chelsea e West Ham. O Fulham quer cerca de 50 milhões de libras pelo centroavante. Quando vendeu o Muniz ao Fulham, o Flamengo colocou lá na cláusula 25% de uma venda futura. Se concretizando aí a saída de Muniz do Fulham, o Flamengo receberia algo em torno de 12 milhões e meio de libras. Sabe quanto que dá isso, torcedor? Às vezes, o torcedor não tem muita noção de quanto que está custando a libra, a diferença da libra para o real, a conversão. 12 milhões e meio de libras entrando nos cofres do Flamengo. A gente está falando aqui de quase 100 milhões de reais, 96 milhões de reais para ser mais exato, nessa fatia aí do Rodrigo Muniz, nesses 25% que o Flamengo ainda detém quando fechou a operação de venda do atacante, né? A verdade é que eu queria o Rodrigo Muniz de volta. Tá jogando muita bola no Fulham, faz gol todo jogo, vários clubes da Europa já de olho nele. Ele que tá jogando lá com o Andrés Pereira, quer dizer, ele tá jogando no time titular, o Andrés Pereira é banco, mas ele vem realmente com ótimas atuações, fazendo muitos gols, é aquele centroavante matador, sem muita firula, mostra alguns recursos com a bola no pé e realmente tá dando o que falar essa passagem do Rodrigo Muniz no Fulham. Então a gente torce realmente para que ele seja vendido para o Flamengo aí ganhar quase 100 milhões de reais, 96 milhões de reais pelos 25% que tem aí. Bom, a gente volta a qualquer momento para falar desse jogo Flamengo e Grêmio. Aliás, amanhã o horário, inclusive vou passar alguns jogos que aconteceram hoje nessa rodada. Ih, rapaz, parou aqui o meu notebook, vamos ver aqui. Campeonato Brasileiro. Estava inclusive acompanhando agora o jogo Red Bull Bragantino e Botafogo. Que jogo horroroso, meus amigos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Foi um dos piores jogos que eu assisti nos últimos tempos. Botafogo não conseguiu jogar, Red Bull Bragantino achou o gol logo no início e parou nisso. 1-0 Red Bull Bragantino. E aí um jogo que aconteceu no mesmo horário, o Juventude começou perdendo para o Ceará e virou 2-1 Juventude lá em Caxias do Sul, em cima do Ceará, e o Bragantino venceu o Botafogo. Chora fogo, já começou bem.
tudo voltou ao normal, né? Botafogo perdendo, isso é importante. Bom, a gente traz aqui algumas informações. O Palmeiras vai receber o Corinthians agora, 18h30. Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport Recife em São Januário, 21 horas. Amanhã nós temos Bahia e Mirassol em Salvador, Grêmio e Flamengo lá no Sul, a São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, 17h30. Às 19h30, o Fluminense recebe o Santos. Sabia que o Neymar viajou? Rapaz, o Neymar viajou para o Rio de Janeiro. Será que vai jogar? Eu tô curioso para saber. Quantos jogos o Neymar vai fazer no ano, hein? Que bomba que o Flamengo se livrou, hein? O Neymar vai jogar ou vai lá pra Kings League lá, daquela futebol maluco lá, que horroroso, negócio horroroso, aquele negócio lá. Bom, Fortaleza vai receber o Internacional às 8 da noite, também amanhã. E para fechar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Vitória. Esse aqui é o jogo dos desesperados, né? Porque o Vitória é o último e o Atlético Mineiro é o penúltimo colocado. A gente já passa aqui, aproveita para passar a classificação. Juventude é líder, hein? Se o campeonato terminasse hoje, o Juventude não seria rebaixado, seria campeão. 6 pontos aí tem o Juventude, o Corinthians é o segundo com 4, o Inter é o terceiro também com 4. Rapaz, tem muito time, ó. Vou falar só a colocação, a pontuação é a mesma. Todos esses times com 4 pontos. Corinthians em segundo, Inter em terceiro, Fortaleza em quarto, Ceará em quinto, Flamengo em sexto, Botafogo em sétimo, Palmeiras em oitavo, Red Bull Bragantino em nono. Todos com 4 pontos. Agora vem a fileira dos 3. O Fluminense é o 10º, o Grêmio é o 11º, o Vasco da Gama é o 12º, o Cruzeiro é o 13º. Todos com 3 pontos. Agora a fileira do 2. Bahia 14º, São Paulo 15º com 2 pontos. E agora todo mundo com 1. Vamos lá. Santos, Mirassol, Sport Recife, Atlético Mineiro e o Vitória com 0. Vitória. Vai para a segundona, não tem jeito. Bom, a gente volta aí a qualquer momento com novidades do nosso Mengão e tudo sobre o Campeonato Brasileiro, que é a prioridade hoje do Mengão 2025. Ninguém vai segurar, hein? O Flamengo vai entrar com tudo aí em todos os jogos, lá ele. Grande abraço, saudações, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu!